Bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar os segredos para se tornar um milionário autossuficiente com base nas estratégias de Brian Tracy, um dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento pessoal e sucesso financeiro. Você sabia que o sucesso não é fruto do acaso? Ele é o resultado de hábitos consistentes, uma mentalidade forte e um esforço incansável. Neste vídeo, vamos aprofundar sobre como estabelecer metas, dominar a gestão do tempo e desenvolver hábitos positivos para alcançar o topo. Se você está em busca de inspiração e estratégias para transformar a sua vida, acompanhe e aprenda com as lições valiosas que todo milionário autodidata já vivenciou. Comece a sua jornada hoje. Nos últimos 2 anos, o número de milionários nos Estados Unidos cresceu 33%, atingindo 8,2 milhões de pessoas, e a maioria deles são autossuficientes. Isso significa que começaram do zero, sem herança ou grandes recursos, e construíram suas fortunas em uma única geração. Quando observamos algumas das pessoas mais ricas do ZZA, como Warren Buffett, Michael Dell, Bill Gates, Paul Allen e a família Walton, todos são bilionários de primeira geração. Isso prova que muitos dos que hoje ocupam os 10% mais ricos da sociedade já estiveram entre os 10% mais pobres. Os bem-sucedidos de hoje também enfrentaram fracassos e muitas vezes começaram em áreas que sequer conheciam. A lição aqui é clara: qualquer pessoa disposta a pagar o preço com esforço, trabalho árduo e sacrifícios pode chegar ao topo. Porém, esse processo não acontece de uma semana para outra. Para se tornar especialista em qualquer área, é necessário dedicar entre 5 e 7 anos de trabalho constante. Os indivíduos de sucesso têm uma característica em comum: são extremamente orientados por objetivos. Existe um ditado que diz: você não pode acertar um alvo que não vê. Portanto, é essencial saber exatamente o que se deseja em cada aspecto da vida. O primeiro passo para alcançar a grandeza é definir o maior objetivo e trabalhar incessantemente para alcançá-lo. Este é o segredo para se tornar um milionário autossuficiente e obter um sucesso extraordinário na vida. Para aqueles que perseverarem, fica a promessa: uma semana, um mês ou um ano depois, ao olhar para trás, você ficará surpreso com o quanto conquistou. No contexto de liderança, existem 7 responsabilidades principais, todas voltadas para a obtenção de resultados, sendo a mais importante estabelecer e alcançar metas. Brian Tracy recomenda escrever seus objetivos diariamente, sem recorrer ao que escreveu no dia anterior. Ao começar, os objetivos podem parecer repetitivos, mas com o tempo, a forma e a ordem mudarão, revelando as metas mais importantes. Escrever metas diariamente ativa o subconsciente e traz clareza sobre o que realmente se deseja. Com a prática contínua, você perceberá que está alcançando os objetivos gradualmente. É como adotar uma rotina de exercícios e perder peso aos poucos. Um ano depois, você terá uma forma física impressionante. E ao rever suas conquistas, a surpresa será inevitável. Muitas pessoas questionam: e se isso não funcionar? A pergunta correta é: e se funcionar? O investimento necessário é mínimo. Apenas um caderno, uma caneta e alguns minutos diários. Esse método de 5 minutos por dia transformou a vida de milhões ao redor do mundo. A prática de escrever objetivos diariamente não apenas testa o quanto você realmente deseja ter sucesso, mas também aumenta a autoconfiança, melhora a autoimagem e ativa a criatividade. Você começará a perceber novas formas de alcançar suas metas e terá ideias que nunca havia pensado antes. É uma técnica simples, mas com um potencial transformador para a vida. Ao escrever suas metas, você participa de um processo chamado atividade psiconeuromuscular, que cria uma conexão poderosa entre a mente e a ação. Brian Tracy enfatiza a importância de escrever as metas à mão, destacando a forte conexão que se forma entre o ato de ver, ler e escrever, ativando o subconsciente profundamente. Tracy testemunhou inúmeras pessoas que, após um ano de prática, descobriram que haviam alcançado quase todas as suas metas. Um exemplo marcante é o de um homem que há 10 anos estava falido, divorciado e lutava contra o alcoolismo. Após participar de um seminário de Brian Tracy, ele decidiu adotar a prática de definir objetivos e, desde então, mudou completamente sua vida. Hoje ele possui um patrimônio de 40 milhões de dólares, atribuindo grande parte desse sucesso à prática de escrever suas metas.
Brian Tracy também destaca que nada acontece com sucesso garantido na primeira tentativa. Na maioria das vezes, as pessoas desistem de seus objetivos antes mesmo de realmente começarem. A persistência é fundamental. O que faz a diferença é o compromisso de seguir adiante, de revisar, ajustar e continuar perseguindo suas metas, independentemente dos obstáculos. Assim, o processo de se tornar um milionário autodidata não é apenas sobre dinheiro, mas sobre desenvolver a mentalidade e os hábitos necessários para alcançar o que se deseja na vida. Muitos dizem que querem alcançar a independência financeira, mas desistem sem sequer tentar. Em vez de enfrentar os desafios, costumam inventar desculpas que justificam por que não conseguem, caindo na armadilha do amanhã, adiando indefinidamente as ações necessárias. Brian Tracy enfatiza a importância de reconhecer que, independentemente do que aconteça nos próximos 5 a 7 anos, o tempo passará de qualquer forma. A grande questão é, quando esse tempo tiver passado, você estará entre os melhores da sua área ou continuará no grupo dos 80% que vivem na mediocridade? A verdade é que ninguém é intrinsecamente mais capacitado ou inteligente do que você. Se alguém conseguiu alcançar o sucesso, você também pode. A chave é entender como essas pessoas conseguiram e começar a seguir o mesmo caminho. O tempo necessário para atingir os objetivos pode variar para cada um, mas quem persiste, dando passos firmes e contínuos, inevitavelmente chega lá. A vida é justa a longo prazo, como Tracy destaca. Tudo tem um custo, e você precisa pagar o preço antes de colher os frutos. O sucesso não é algo que aparece magicamente depois que você alcança um objetivo. Ele é o resultado do esforço contínuo, da preparação e do trabalho árduo. É fundamental saber qual é o preço que você precisa pagar para atingir suas metas, escrevê-lo, planejar e agir todos os dias. 2 fatores cruciais para uma vida plena e feliz são a sensação de controle e a conexão clara entre os objetivos e as ações. Ao entender que a lei de causa e efeito explica praticamente tudo, Brian Tracy conseguiu avançar em diversos campos, como vendas, gestão, imóveis e negócios. Quando ele entrava em uma nova área, a primeira coisa que fazia era estudar como as coisas funcionavam e aprender com os que já eram bem-sucedidos. Depois, se dedicava intensamente a aplicar o que tinha aprendido, refinando suas habilidades. É interessante notar que a natureza não faz distinção entre as pessoas. Ela não se importa se você é alto ou baixo, rico ou pobre, homem ou mulher. O que realmente importa é se você está fazendo o que é necessário para obter sucesso. Funciona como uma receita culinária. Se você seguir os passos corretos, o prato ficará delicioso, independentemente de quem esteja cozinhando. Essa é uma das grandes vantagens da sociedade moderna. Ela é, de certa forma, imparcial e oferece oportunidades iguais para aqueles que seguem os métodos certos. Brian Tracy ressalta que muitas vezes pessoas menos inteligentes ou menos qualificadas conseguem mais sucesso simplesmente porque seguem metodologias comprovadas. Isso pode ser frustrante, mas reflete a realidade de que seguir uma fórmula muitas vezes traz melhores resultados do que apenas confiar no talento. Os líderes de sucesso são aqueles que nunca param de aprender. Eles sabem que o que os trouxe até aqui não será suficiente para levá-los ainda mais longe. É preciso melhorar continuamente as competências, pois às vezes, uma única ideia nova pode economizar 5 anos de trabalho. Todos podem aprender o que é necessário para alcançar qualquer objetivo. Em seus ensinamentos, Tracy sugere que as pessoas se autoavaliem de 1 a 10 em relação aos atributos essenciais para o sucesso. Se houver alguma área em que você não é forte, isso pode se tornar um obstáculo significativo para o seu progresso. Ele enfatiza que, se você fortalecer todas as áreas essenciais, não haverá limites para o que você poderá conquistar. Um ponto crucial é ousar sonhar grande. Pratique o exercício de projetar-se no futuro, visualizando uma versão ideal de si mesmo daqui a alguns anos. Imagine que você não tenha limitações, tenha todo o tempo, dinheiro, relacionamentos e experiência de que precisa. Se pudesse fazer qualquer coisa, como seria a sua vida? Em 5 anos, quanto dinheiro você ganharia? Qual seria o valor do seu patrimônio? E como estariam sua saúde e sua vida familiar? Se tivesse uma varinha mágica para tornar sua vida perfeita, como ela se pareceria?
Um dos segredos do sucesso é fazer o que você ama. Aqueles que são bem-sucedidos geralmente dedicam-se a atividades que realmente os apaixonam. A regra mais importante para atingir o sucesso é descobrir o que você gosta de fazer e, em seguida, encontrar uma forma de ganhar a vida com isso. Quando você se dedica a algo que ama, sente-se energizado, motivado e entusiasmado. Muitas vezes, a vocação que escolhemos é algo para o qual fomos destinados. Diversos milionários autossuficientes compartilham que nunca trabalharam um dia sequer na vida, pois só fizeram aquilo que amavam. No entanto, o maior obstáculo para o sucesso é o medo do fracasso e o medo da rejeição. O medo do fracasso está relacionado à preocupação com a perda de tempo, dinheiro ou oportunidades, enquanto o medo da rejeição vem do receio de que os outros não aprovem os nossos erros. Ficamos frequentemente obcecados com a opinião alheia e o temor de falhar. Contudo, uma das maiores descobertas da humanidade é que nos tornamos aquilo que mais pensamos. Os bem-sucedidos pensam constantemente em seus objetivos e, consequentemente, criam para si mesmos vidas extraordinárias. Por outro lado, pessoas comuns dedicam seu tempo a pensar em programas de televisão, esportes e socialização, e seus resultados permanecem inalterados, mesmo após 10 ou 20 anos. A mensagem final é clara. A decisão de adotar uma mentalidade voltada para o sucesso, de tomar as ações certas e de persistir em seus esforços, pode transformar sua vida em qualquer campo. As fórmulas e os métodos estão disponíveis para todos, e o caminho para a realização começa com a vontade de aprender, aplicar e ajustar o curso até que o sucesso se torne inevitável. Você se torna aquilo que diz para si mesmo. As palavras que usamos em nossas autossugestões têm um impacto poderoso sobre nossas emoções, nossa autoconfiança e nossa coragem. Uma das frases mais transformadoras descobertas pela psicologia é: "Eu consigo fazer isso." Quando você se depara com algo que provoca medo, repita para si mesmo: "Eu consigo fazer isso" diversas vezes. Ao fazer isso, sua confiança aumentará e o medo diminuirá gradualmente, até o ponto em que você começará a agir sem hesitação e perceberá que o medo se dissolve. Brian Tracy enfatiza que é importante evitar pensar na possibilidade de fracasso, pois o medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que os adultos enfrentam, e ele não representa o fracasso em si. Todos nós já passamos por situações difíceis, seja nos relacionamentos, no trabalho, na carreira ou nos investimentos. O que realmente nos paralisa não são as falhas que experimentamos, mas o medo constante de enfrentá-las. Tracy explica que não existe o conceito de fracasso, mas sim de aprendizado. Quando algo não dá certo, isso não significa que você falhou, mas sim que recebeu um feedback valioso que pode ajudá-lo a se tornar mais inteligente e eficiente. Cada feedback é uma oportunidade de aprendizado e um passo adiante. Esse processo pode acontecer inúmeras vezes, mas a cada tentativa você estará mais preparado, até que eventualmente comece a fazer as coisas certas de forma consistente. Como Henry Ford disse, o fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, de forma mais inteligente. Ao encarar cada obstáculo como uma lição, você progride rapidamente. Os milionários autodidatas sempre procuram algo positivo em cada fracasso. Eles costumam pensar: deve haver algo bom que posso aprender com essa situação. E não é surpresa que quase sempre encontram. Essa atitude os torna mais resilientes e permite que alcancem o sucesso a longo prazo. Quando enfrentamos dificuldades, Tracy sugere que devemos ver essas situações como oportunidades para crescer e melhorar, e não como motivos para desistir. As pessoas bem-sucedidas aprendem com cada revés ou obstáculo temporário, extraindo lições valiosas que aplicam para melhorar no futuro. Por outro lado, quem fracassa tende a se queixar, culpar os outros e concentrar-se apenas no que perdeu. Os vitoriosos perguntam: o que posso aprender com isso para ser mais esperto na próxima vez? Tracy garante que, se você adotar a prática de procurar ativamente um ensinamento no maior desafio que está enfrentando, sempre encontrará algo de valor. E às vezes, o problema mais significativo que você está passando pode ser o presente mais valioso que já recebeu, pois contém a lição que pode levá-lo ao sucesso. Se você parar de pensar no que deu errado, deixar de culpar circunstâncias externas e começar a procurar o lado positivo dos desafios,
Essa mudança de mentalidade pode transformar sua vida. Não se engane, se você não está continuamente aprendendo, na verdade está ficando para trás. Tracy sugere 3 estratégias fundamentais para se manter em constante crescimento. Primeiro, leia diariamente por 30 a 60 minutos. Desligue a televisão, ignore as manchetes dos jornais e dedique-se a livros escritos por pessoas bem-sucedidas em seu campo. Livros são depósitos de sabedoria acumulada, capazes de elevar sua perspectiva e melhorar significativamente seus resultados. Brian Tracy menciona que muitos de seus alunos dobraram ou até triplicaram sua renda em apenas 1 ano após adotarem o hábito de ler 1 hora por dia. Em segundo lugar, participe de cursos e seminários. Esses eventos são uma chance de aprender diretamente com especialistas, que podem transmitir anos de experiência prática em apenas alguns dias. Frequentar cursos oferece uma curva de aprendizado íngreme e pode economizar anos de tentativa e erro. Como Tracy enfatiza, não investir em livros e treinamentos é uma das maiores oportunidades perdidas, já que o retorno desse investimento pode ser profundamente transformador. Por último, ouça programas educativos enquanto dirige. Estudos da Universidade do Sul da Califórnia indicam que ouvir materiais de aprendizagem durante o trajeto diário é o equivalente a completar um curso universitário em termos de conhecimento acumulado ao longo do tempo. Esse hábito pode mudar drasticamente a sua trajetória. O ponto mais importante, segundo Tracy, é que quanto mais você se compromete com o desenvolvimento pessoal, mais você passa a se valorizar e a se respeitar. Ao investir em si mesmo e aprimorar suas habilidades, você está na prática dizendo para si mesmo: eu acredito no meu potencial e sei que posso alcançar um futuro extraordinário. Como resultado, sua autoestima, autoconfiança e orgulho aumentam, o que, por sua vez, abre portas para novas oportunidades e um crescimento financeiro significativo. Um dos maiores obstáculos ao sucesso é o medo do fracasso, e a única maneira de superá-lo é cultivando a coragem. Existem 2 tipos de coragem essenciais para triunfar. A primeira é a coragem de começar, de iniciar, sem nenhuma garantia de que tudo dará certo. Se você esperar até que todos os obstáculos estejam resolvidos, nunca realizará nada. As pessoas de sucesso são aquelas que pensam, planejam, tomam decisões e agem, mesmo sem segurança absoluta. Enfrentar o desconhecido é parte integrante do caminho para o sucesso. E aqueles que se destacam são os que aceitam essa realidade e avançam apesar das incertezas. Brian Tracy também observa que o sucesso é reservado para quem adota uma mentalidade de crescimento contínuo. Nunca deixe de buscar o aperfeiçoamento, pois o mundo está em constante mudança. As ideias e habilidades que garantiram o seu êxito até agora podem não ser suficientes para o futuro. Por isso, é fundamental manter-se aberto ao novo. Cada passo à frente exige novas estratégias e a disposição de adaptar-se. E lembre-se, o esforço para superar o medo e tentar algo novo, por mais assustador que seja, é o que faz a diferença entre os que ficam parados e os que avançam para conquistar o que desejam. Brian Tracy destaca um ponto crucial: desenvolver a mentalidade de trabalhar mais arduamente. Na sociedade atual, muito se fala sobre a importância do equilíbrio e da necessidade de relaxar, mas ele chama isso de discurso de perdedores. A verdade é que você só pode se dar ao luxo de relaxar depois de ter alcançado o sucesso, porque até lá você está competindo com milhões de outras pessoas que também estão lutando para chegar ao topo. Para vencer essa competição, é necessário trabalhar mais duro, com mais inteligência e de forma mais eficiente do que os demais. A regra é desenvolver o hábito de ser tão dedicado ao trabalho que se torne quase um viciado no trabalho. Isso significa começar o dia mais cedo, trabalhar com mais intensidade e terminar mais tarde. Ele compartilha a fórmula das 40 horas mais. Trabalhar 40 horas por semana é apenas o suficiente para sobreviver, não para progredir. Cada hora extra que você dedica além dessas 40 horas é um investimento direto no seu sucesso futuro. Essa perspectiva é profunda, pois sugere que podemos prever o nosso futuro ao analisar o número de horas extras que investimos atualmente. Nos Estados Unidos, um milionário autodidata trabalha, em média, 59 horas por semana
até atingir o primeiro milhão. Alguns chegam a trabalhar 70, 80 ou até 90 horas por semana. Isso mostra que o sucesso exige uma disposição para investir tempo e esforço que vai muito além do padrão. Cada vez que você completa uma tarefa, seu cérebro libera endorfina, conhecida como a droga natural da felicidade. Essa substância faz você se sentir mais animado, eleva sua autoestima e fortalece sua confiança. Você se torna uma pessoa mais atraente e simpática, sentindo-se confortável em situações de interação social. Quando você faz uma lista de tarefas e escolhe realizar a mais importante, experimenta uma sensação de euforia conhecida como rush de endorfina. Nesse momento, todo o seu sistema nervoso é inundado por essa substância, gerando uma sensação de energia, felicidade e até mesmo um impulso para sorrir. Mesmo que termine uma tarefa tarde da noite, em vez de sentir cansaço, a sensação de euforia pode até atrapalhar o sono. Os vencedores na vida recriam essa sensação repetidamente até que ela se torne um hábito positivo. Esse hábito se forma por meio da prática constante de estabelecer e concluir tarefas significativas. Brian Tracy afirma que o sucesso não é acidental, assim como o fracasso também não é obra do acaso. O sucesso deixa pistas, e se você seguir essas pistas, independentemente de onde começar, acabará chegando onde as pessoas bem-sucedidas já chegaram. Ele reforça que podemos escolher desenvolver hábitos negativos, como a dependência de substâncias, ou criar hábitos positivos, como se viciar em endorfina através do cumprimento de objetivos importantes. Esse tipo de hábito positivo é um elemento fundamental para superar os obstáculos e continuar avançando rumo ao sucesso. Ao observar e aprender com aqueles que já obtiveram sucesso, é possível seguir os rastros que deixaram. Não importa em que ponto você comece, contanto que continue trilhando esse caminho, certamente alcançará conquistas semelhantes às deles. O princípio é claro. Ao seguir o exemplo dos que triunfaram, você absorve as lições e estratégias que os levaram até lá. Isso envolve trabalhar consistentemente, priorizar tarefas de alta relevância e não deixar que a busca por um equilíbrio ilusório o impeça de progredir. Brian Tracy também critica a ideia de que se deve sempre buscar conforto. Ele defende que a zona de conforto é onde os sonhos se desfazem. Para crescer, é preciso enfrentar desafios, assumir riscos calculados e ir além do que a maioria está disposta a fazer. As pessoas bem-sucedidas adotam uma abordagem diferente. Elas enxergam o trabalho duro como um meio para alcançar a liberdade futura, entendendo que as recompensas vêm para aqueles que persistem e superam os limites. O que muitas vezes separa os que alcançam o sucesso dos que ficam para trás é a capacidade de desenvolver essa resiliência e dedicação. Trabalhar mais horas não é apenas sobre tempo investido, mas sobre a intensidade e a qualidade do esforço. Quando você se compromete a dar o máximo em tudo o que faz, começa a ver o trabalho não como uma obrigação, mas como um veículo para o crescimento pessoal e profissional. Ao fazer isso, você transforma o trabalho em uma fonte de satisfação e realização, o que, por sua vez, aumenta suas chances de alcançar grandes feitos. Outro ponto que Tracy enfatiza é a importância de cultivar um ambiente mental positivo, afastando-se de distrações e negatividade. Ele recomenda que se evite consumir conteúdos que não agregam valor, como programas de televisão sem substância ou notícias sensacionalistas, e se concentre em atividades que impulsionam o aprendizado e o desenvolvimento. Ler, participar de cursos e ouvir programas educativos são formas de manter a mente afiada e em constante crescimento. Isso cria um ciclo virtuoso, em que quanto mais você aprende, mais confiante se torna, e quanto mais confiante, mais realizações obtém. Ele também sugere que, ao finalizar o dia, em vez de pensar no que não deu certo, é melhor se concentrar nas pequenas vitórias e planejar as tarefas prioritárias para o dia seguinte. Esse hábito não apenas melhora a produtividade, mas também mantém o foco nos objetivos de longo prazo. Pequenas vitórias diárias acumulam-se em grandes conquistas ao longo do tempo. Para Tracy, o verdadeiro segredo para uma vida de sucesso está em manter a determinação de trabalhar mais e melhor que os outros, em não ceder ao desejo de relaxar antes da hora certa e em fazer disso um hábito até que o trabalho duro se torne uma segunda natureza.
O sucesso não é um destino distante, mas uma jornada diária, composta por escolhas conscientes e consistentes. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aprendendo com essas lições poderosas, curta o vídeo e compartilhe para espalhar essa mensagem positiva. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.